Cariri, mostra o Cariri, mostra o Cariri. A mostra do Cariri, mostra o Cariri, mostra o Cariri. Seminário Arte e Pensamento, a reinvenção do Nordeste. Hoje o dialogador é o professor Luizan Pinheiro, professor da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará. Ele que é doutor em Artes Visuais, na linha de pesquisa História e Crítica da Arte, e que aqui no Seminário Arte e Pensamento falou sobre o tema Ontologia do Cariri, a cidade atravessada por múltiplos olhares. Tudo bem, Luizan? Tudo. E aí, tudo Prazer bem? receber você aqui. Olha, Prazer meu aqui também. é o seguinte, a partir dos objetos que a gente põe aqui na mesa, você Certo. vai escolher dois, vai ter uma surpresa, mas você escolhe um que possa servir assim de pauta para que nós possamos conversar, falar, pensar, filosofar. Que primeiro objeto você escolheu? Eu trouxe aqui remédio, ó, um remédio, eu trouxe maçã, uma pedra, eu trouxe chinelos, eu trouxe uma maromba, olha ali a maromba. Ai, a maromba. E trouxe um disco, um vinil do Roberto Carlos e também um capacete de moto. Por onde você quer começar? Pela sandália. Ah, pela sandália? Vou te falar por quê. Teve uma noite aqui no Cariri que a gente saiu andando pelas ruas e tudo, e aí encontrei os sapos mortos no meio da rua e tudo mais, e que estão presentes inclusive lá no texto, né, na narrativa que eu escrevi especialmente para cá, que mais soa uma espécie de declaração de amor ao Cariri. E essa coisa de estar aqui foi muito... eu falo sobre cidades, eu escrevo sobre cidades. Então Caminhar sobre, né? Caminhar na cidade é fundamental. Então, assim, eu estou com um problema, inclusive, aqui, porque eu não consigo ainda andar a pé. As pessoas só me levam de carro de um lado para o outro, eu estou com esse problema. Porque, no geral, eu gosto muito de andar. Andar assim, sem rumo, sem objetivo, encontrando os lugares, vendo as texturas. E o texto ele começa exatamente falando de uma ontologia que se dá por uma carnação, por uma carne, por uma materialidade da cidade, dos seus cheiros, das suas texturas, das suas cores, das suas gentes, dos acontecimentos que nos cercam. Tanto... E isso só se faz andando, né? Exatamente. Como é aquela música do Luiz Gonzaga que diz para conhecer o sertão, o caboclo tem que andar a pé? Tem Você que lembra? andar a pé, eu acho que O cristão tem que andar a pé. Eu acho que esse andar a pé é uma coisa assim que tem a ver com você experimentar a cidade, ficar mais próxima dela, entrar no seu universo, na sua carne, nas suas entranhas, né? Você penetra a cidade. E isso tem sido uma coisa muito legal, que mesmo não estando andando tanto quanto eu gostaria de andar a pé, eu estou olhando muito. E olhar é um princípio fundamental desse estar na cidade. Então eu estou descobrindo coisas nas conversas, nos encontros, sabe? Na cerveja, não estar ali sentado conversando. E aí essas experiências têm sido muito interessantes, porque essa reinvenção que a gente está falando do Nordeste, Sim, sim. ela é uma reinvenção minha também, no sentido de que eu estou me reinventando aqui, né? Nesse lugar e nesses encontros, que é um lugar que eu não conhecia. Então, eu queria estar muito ligado a essas coisas, a esses pequenos acontecimentos. E o Esses texto, percursos urbanos, exatamente. Né? E esse texto, ele é uma espécie de revelação dessa ontologia, desse estado de ser da cidade, pelas diferenças dos acontecimentos e das pessoas que você vai encontrando, entendeu? Uma outra coisa curiosa que me ocorreu vendo a sua fala é de que ela parece de alguém que produziu o texto e que tem tudo a ver com o seu próprio enfoque, conhecendo a cidade. Você teria feito o texto aqui mesmo, depois que chegou? Não, eu comecei a escrever em Belém, mas eu deixei uma parte para escrever aqui porque eu queria ele tem sentir toda uma o lugar. referencialidade do lugar. Além eu acho assim que tem um Nordeste que a gente conhece pela literatura, né? Graciliano Ramos, pelos filmes, né? Glauber, Nelson Pereira dos Santos. Tem um Nordeste que a gente sabe da poesia, do cordel, das músicas, mas tem um Nordeste que a gente não conhece, que ele só é possível nesse estar aqui,
nesse encontro com a matéria da cidade. Aí eu resolvi dizer, eu preciso estar lá para sentir o cheiro. Por exemplo, o cheiro do doce nas barracas de rapadura, que invadem as narinas, o ar, toma o ar. O cheiro das pessoas, o cheiro da cidade, o cheiro da paisagem que se abre. Quer dizer, é um enfoque, então, de sensorialidade com a cidade, muito, com o ambiente urbano. Exatamente. Aí a cidade, as pessoas, os espaços, esse estar muito próximo, eu acho que essa sandália, ela é um pouco essa revelação, porque o nordestino anda muito de sandália, o couro é muito presente na cultura nordestina, né? Então, assim, o nordestino tem um couro duro, entendeu? Não dá pra... Você percebe isso na tua relação, sabe? Eu sou nortista. O nortista também tá lá, entendeu? Tem toda a sua ontologia, toda a sua dimensão de percepção ligada aos rios, né, da Amazônia. A exuberância da Amazônia. A exuberância da Amazônia, ela nos constrói, ela nos inventa. É engraçado comparando a Amazônia e nós que povoamos a Amazônia, que inventamos a Amazônia, né, os cearenses, com as imigrações. Mas há uma dicotomia, há uma polaridade, né? Quando falamos de Amazônia, a primeira imagem que temos é de exuberância da natureza, das árvores, dos rios. E no caso do Nordeste, pelo menos dos estereótipos que se estabeleceram em relação ao Nordeste, é exatamente do contrário. A gente associa a escassez. A escassez, né, da água. A escassez, né, da água, a escassez da vida, a pedra, né? O pedregulho, a caatinga. E, no entanto, é algo tão rico também, a caatinga. Não é? Eu acho que a pedra, e aí eu escolheria esse outro O segundo seria a pedra? Seria a pedra. Eu acho que a pedra é força, é a dureza, mas a dureza afirmada como aquele que vence batalhas, que está sempre submerso, sujeito a força, às intempéries da ausência da chuva, da ausência da comida, das ausências, mas ele se afirma nessa ausência, nessa força. Então jamais o choro, o reclamão, sabe? Eu não vejo, por exemplo, nesse nordestino que eu escrevo lá no texto, eu vejo essa potência de força. Quer dizer, a escassez... A pedra, a resistência, a escassez como um propulsor para a criatividade, exatamente, para a invenção das coisas. Para a intervenção. Para a intervenção das coisas, para a reversão das coisas. Exatamente. Daí a riqueza da cultura nordestina, porque ela se cria onde? Nessa dureza, nessa potência, nessa materialidade. Mas comparando, por exemplo, com o caboclo do alto da Amazônia, que já tem ali, tem o rio, tem a exuberância das árvores, tem tudo. Mas ele tem seria mais macunaímico, ele seria mais contemplativo, menos ativo em relação ao caboclo do Nordeste? Como você comparia antropologicamente essas duas figuras? Eu acho que o caboclo... assim, né? O ribeirinho, né? Sim, em função da exuberância da natureza, que eu estou falando. Das duas naturezas. Tem as condições muito mais, postas, digamos, postas, né? O peixe, que está ali, rápido, peixe. Você tem o peixe, você tem as águas, você tem a vegetação, você tem tudo isso. Isso como possibilidade rápida da subsistência. Sim. Portanto, por outro lado, você tem as ausências das possibilidades de um certo conforto, a saúde, né? A tecnologia que poderia facilitar certas condições, mas isso, ao mesmo tempo, isso se reinventa também na possibilidade de uma outra tecnologia, que seria a tecnologia da pesca, a tecnologia dos currais, onde você prende o peixe, da tecnologia... lá a gente chama mangal, né? Aqui os mangues. O mangal onde você tem os crustáceos, você tem o caranguejo, você vai pegar o caranguejo, você tem você tem o turu. O turu fica dentro, quase como fica dentro dos restos de madeira das árvores. Você quebra e ele sai assim. Quase como uma cobrinha, assim, aí você cozinha e toma o caldo forte e tal. Então essa capacidade de criação, eu acho que ela está muito ligada
a essa coisa do nordestino e do nortistas, esses trânsitos, porque, por exemplo, todo o processo do período da borracha no Pará, na Amazônia, ele foi deflagrado muito por esse nordestino, por essa migração interna que ocorreu. E eu acho que nesse momento a capacidade do homem, eu acho que esse é o homem brasileiro, é o homem da reinvenção, da invenção e da reinvenção. Olha, comparando também as duas itinerâncias, a itinerância do nordestino nas estradas poeirentas, a pé, atravessando as caatingas, a pedra, né? E o caboclo do Pará pelos rios, né? Fazendo essa itinerância pelo percurso do rio, pela água. Né? A água e a terra. A gente não imagina, por exemplo, um caboclo do Pará a andar por aquelas florestas sem caminho, sem veredas. Não é? Acho que ele inventa os caminhos da água, porque lá tu sabes, inclusive se tu ficares um tempo na Amazônia andando de barco, tu vai ver que eles sabem o itinerário de onde, por exemplo, tu tem um rio imenso, aberto. Você não vê em segundo mas ele não toma todo o rio, ele tem um caminho do rio, um percurso. Dentro daquele percurso. Dentro daquele rio aberto. Porque ele sabe que aquele percurso é um percurso que ele sempre vai estar seguro, de uma certa forma. Mesmo assim, ocorrem naufrágios de embarcações por causa da quantidade populacional, mas isso ocorre. Mas isso se criam esses caminhos, esse trânsito, né? Esse deslocamento. Luizão. Eu acho que nesse deslocamento tem uma coisa que aconteceu muito legal aqui, que eu enfatizo no texto, é que o retirante agora somos nós, no sentido de uma inversão. A gente que está vindo do sul, do centro, do sudeste, para o nordeste. A gente está fazendo uma retirância... As avessas. As avessas, porque a gente está vindo para cá, então assim, a gente não vem só naquilo que propõe o seminário, reinventar o Nordeste. A gente vem se reinventar também. Eu acho que reinvenção ela só é possível com esse contato, com essa materialidade, com essa encarnação da qual eu coloco. Era isso que eu ia dizer, quer dizer, que o seu enfoque é de que só é possível ser estando. Não é? Estando. Só é possível ser na relação. Na relação. Contato, nessa encarnação, né? Nesse toque. Você citou, por exemplo, o Graciliano Ramos. Seria possível, por exemplo, fico me imaginando, e acredito que a sua resposta será não, mas enfim, queria que você analisasse isso. Uma vidas secas naquela exuberância natural da Amazônia? Acho que sim. Aquele tipo de interioridade, aquele tipo de subjetividade típica dos personagens gracilianos num caboclo do Pará, por exemplo. Eu acho que tem dois tipos de vidas secas. Essa secura, que pode ser uma secura espiritual. Apesar da natureza? Apesar da condição da natureza. Mas aí você está desvinculando a natureza do ser. Não, eu estou falando assim, uma secura que se dá por uma certa condição também, entendeu? De precariedade. Sim. Não obstante ele se reinvente. Mas eu acho que a gente tem... Pensemos não só na perspectiva de uma relação da natureza, enquanto natureza amazônica, rios verdes, mas pensemos numa natureza, digamos assim, mais ampliada, no sentido de que as capitais, as cidades, entendeu? Da necessidade de quem, por exemplo, dos gestores das políticas públicas, há uma vida seca nesses caras, de repente. Por quê? Porque quais são as condições que eles têm para produzir uma política de meio ambiente, uma política pública, e não a dizimação da Amazônia, por exemplo, ou a dizimação do próprio Nordeste? Então, dessa secura pode ser uma ambiguidade. Essas vidas secas podem ser agora quem está exatamente no poder. Agora, essa ontologia, essa imbricação de espaço e ontologia, quer dizer, e construção do ser, o ser estando, pode acontecer também por oposição, quer dizer, estar num lugar que tem determinadas condições geofísicas e você, por oposição, se fazer ser. Eu acho que esse ser... Para enfrentar, esses dados naturais? O ser só tem razão de ser na constituição com esse lugar. Então ele se sobrepõe, ele se opõe às condições da vida, às condições de governança, na medida em que ele se reinventa também. Então tem o se reinventar na perspectiva
do estar colado na própria dimensão geográfica, na própria dimensão física do lugar, né? Dos acontecimentos. E aí se você quer... E aí tem uma certa fala do Graciliano lá com o Fabiano, que é o ódio do Fabiano pelos poderes, por tudo aquilo que parece que está arrebentando com ele. A produção da secura, não só na perspectiva da matéria cidade, da matéria sertão, da matéria natureza, mas a secura na condição daquela relação estabelecida entre o homem e os poderes constituídos. O homem e a condição da cidade. O homem e as suas relações cotidianas. Então, acho que a reinvenção passa por esse processo tanto na direção para o dentro de um homem, o dentro de nós, e esse homem não é o outro fora, somos nós na condição de relação com o outro, e descobrindo essas potencialidades de encontros, né? Você então escolhe o chinelo, o trajeto, os caminhos, os percursos, né? E a são pedra. meus caminhos e são Quer dizer, caminhos na verdade, direção dos outros e dos outros na minha direção. Uhum. E veja, é o homem, é simbolizado aqui pelas chinelas, né? Porque o homem, afinal de contas, esse objeto só tem sentido quando é ocupado pelo espaço do homem, né? Exato. Quando o homem penetra esse espaço, E aí não é? ele começa a construir uma ontologia a partir desse Não é? A partir desse gesto, desse né? gesto. E aqui a natureza. A pedra. Né? Quer dizer, algo que se... a resistência, algo a que- dizimação. A paisagem, e o homem. E o homem. Exatamente. E já que você trouxe o tema poder, eu vou lhe trazer um objeto surpresa que eu acho que tem a ver com isso. Olha o que eu lhe trouxe. Olha o que eu trouxe. Dinheiro. Nossa. Para a gente refletir sobre que conexões você faria com esse tema e com o ato de eu lhe tirar dinheiro, pôr assim sobre a mesa como objeto. O dinheiro. O poder do dinheiro. Eu acho que isso, na medida em que você se reinventa, na medida que você continua reinventando, as outras possibilidades, as outras relações entre os homens, isso vai se tornar cada vez mais objeto.